O secretário-geral da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, que está no Brasil desde ontem, conversou com o repórter André Cunha nos estúdios da TV Canção Nova em São Paulo. A perseguição aos cristãos no mundo todo e as necessidades da Igreja Católica no Brasil foram algumas pautas da entrevista que a gente acompanha agora. São mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentando algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. E a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre é uma das organizações católicas que dão atenção a este aspecto. Mais de 60 milhões de pessoas são beneficiadas por este trabalho todos os anos, uma tentativa de amenizar a dor de quem sofre por causa da fé. O Papa Francisco disse em maio deste ano que a realidade dos cristãos, há mais mártires cristãos do que nos primeiros séculos. Qual que é a sua percepção? Quais são essas realidades mais sérias relacionadas à perseguição aos cristãos nos dias de hoje? Infelizmente, o que diz o Papa Francisco é verdade. E há muitas formas de sofrimento, não? Pode-se ver a opressão sistemática por parte de um governo, não? Como a China. Também em um quadro legal, onde oficialmente a fé tem liberdade religiosa, mas grupos importantes não permitem esta fé, não? Como o Estado Islâmico no Oriente Médio, ou grupos terroristas como Boko Haram ou os Fulani no Norte da África. A gente sabe que no Brasil a gente não tem essa realidade como nesses países que você citou. Quais são, então, as necessidades do Brasil? O Brasil, que é um país com uma religiosidade muito viva, muito forte também, mas também aqui os católicos precisam de ajuda, não? Temos um país muito grande, quase um continente, com tanta beleza, mas também tantas contradições. E ali temos muitos projetos também em todo o Brasil, sempre de um ponto de vista de fé, mas muito práticos. Quero dar dois exemplos, não? Os dois da Amazônia. Não? É uma região muito grande, muito pobre, mas ali o que faz a diferença? Temos boas pessoas da igreja, mas o que precisa é ajuda prática. Por exemplo, um barco melhor, não? Para viajar por o rio e chegar mais rápido aos povos. Outro é uma rádio também, que hemos financiado no norte do Brasil. Toda esta gente que está sola, que não tem acesso, possivelmente, à fé, ao trabalho da igreja, graças à rádio, pode ser ligada, também eles podem receber a palavra de Deus. Perfeito. O Felipe está no Brasil desde ontem, né, para uma visita. Verdade. Sim. Quais são as suas percepções com relação ao país e se você poderia partilhar com a gente um pouco dos seus compromissos aqui desses dias? Sim. Bom, a percepção é que é um país, não, que tem muita esperança, mas que ainda não está plenamente realizada. Não? Tem tanto potencial, tanta beleza, uma gente com tanta criatividade, capacidade de trabalho, mas também se pode ver que os problemas da corrupção e outros, todos tantos contrastes, não, estão no meio para realizar este potencial. Então, é por isso que também a perspectiva da fé é muito importante para olhar o Brasil. Creio que todos precisamos, em todo o mundo, mas também aqui no Brasil, precisamos da fé, da ajuda de Deus para transformar os corações, para que haja mais paz nas famílias, nos bairros, nas cidades, que a gente pense mais nas necessidades do outro, mais que nas próprias necessidades, para que a verdadeira comunidade, que só pode fazer na base do Evangelho, possa crescer, e isso vai ter uma boa repercussão no país também. E assim a Igreja continua trabalhando para que cada ser humano se sinta livre para expressar a sua fé. Afinal, como já disse o Papa Francisco, a força de tantos mártires é sinal da grande esperança que os animava, a esperança certa de que nada e ninguém podia separá-los do amor de Deus doado em Jesus Cristo.